Salve, salve galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje eu vou falar um pouquinho de duas grandes revoltas que aconteceram no finalzinho do século XVIII. A Conjuração Mineira, que vai acontecer em Minas Gerais, e a Conjuração Baiana, que vai ocorrer na cidade de Salvador. Então, galerinha, a Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira, ela aconteceu em 1789, ou seja, no finalzinho do século XVIII. E o que estava acontecendo depois de décadas de exploração intensiva das minas de ouro? Obviamente que a produção começa a diminuir. Só que a coroa portuguesa ela tinha um imposto em que a zona mineira tinha que pagar 100 arrobas de ouro todo ano, né, completada com a extração do quinto. Então, aos poucos, obviamente, não só apenas pelo contrabando, mas pelo próprio esgotamento dessas jazidas de minério, a região mineira começou a não conseguir bater essa cota, que era muito alta. E aí o que a coroa portuguesa decide fazer? Ela impõe o que a gente chama de derrama. O que seria a derrama? Os agentes do governo entrariam nas casas das pessoas, retirando coisas de valor, principalmente o ouro, né? Até que se batesse essa cota de 100 arrobas. Então, a coroa portuguesa, ela acreditava que eles não estavam pagando essa cota integral, não era por causa do esgotamento, mas sim por causa do contrabando. Então era uma forma de, através da violência, da força, fazer com que os colonos pagassem os impostos. Uma outra coisa que também descontentava muito os mineiros é que Dona Maria, né, a rainha de Portugal na época, em 1785, ela proibiu manufaturas aqui na colônia. Então todos os produtos que a gente precisasse, tecidos, móveis, afim, tudo tinha que ser trazido de Portugal para o Brasil. Ou seja, esses produtos que eram importados, eles eram vendidos a preços altíssimos. Então, além da diminuição da produção de ouro, eles ainda tinham que arcar com esse aumento de gastos. Então, aos poucos, o controle metropolitano, o impedimento de que a colônia se desenvolvesse, vai gerar nesses mineiros um movimento contra a metrópole. Notem que é muito importante não esquecer que vai ser uma revolta comandada por uma elite proprietária de terras, donas de escravos. Então, o que eles queriam era liberdade para eles. Eles não queriam, por exemplo, estender essa liberdade de comércio, né, contra a metrópole para os seus escravos. A escravidão seria mantida. Por isso que a gente fala que são revoltas e não revoluções. Só que essa revolta ela não vai chegar a se concretizar. Por quê? Alguns membros dessa elite que fazia parte desse movimento resolvem trair. Ou seja, eles contam os planos para o governador em troca de perdão das suas dívidas ou até mesmo de alguns ganhos ou políticos ou econômicos. Então esse movimento ele não consegue eclodir, ele não consegue se manifestar. Ele acontece mais como uma inconfidência, como um grupo de pessoas se reunindo e pensando formas de mudar essa relação entre metrópole e colônia. Talvez o traidor mais famoso é Joaquim Silvério dos Reis, né? Que ficou conhecido como o grande traidor do movimento. O governo consegue, obviamente, prender esses revoltosos. Como eles faziam parte da elite, eles não foram executados. A sua grande maioria ficou presa durante quase 3 anos e eles foram condenados ao degredo, exílio. O que quer dizer isso? Eles foram expulsos do Brasil. Muitos foram alocados em colônias portuguesas na África. O único que acabou assumindo ou funcionando como bode expiatório desse movimento foi Tiradentes, que foi preso, foi condenado, foi enforcado e esquartejado aqui no Rio de Janeiro, para servir novamente como exemplo. E durante todo o período colonial e até durante o Império, todas as imagens de Tiradentes são dele ou enforcado ou ele esquartejado, porque ele funcionava como a ideia de exemplo, como aconteceu com as outras rebeliões. Depois, no período republicano, ele vai ser transformado numa ideia de grande herói. Então as imagens, após a República, começam a ser dele super imponente, até mesmo
prestes a ser enforcado, com uma aparência muito próxima a Jesus, porque eles queriam transformar Tiradentes num herói nacional, um grande herói que lutou contra o controle metropolitano, contra a monarquia, quando na verdade ele meio que foi um bode expiatório, porque todos os restantes líderes que tinham muito dinheiro não passaram pelo mesmo processo que ele de enforcamento e esquartejamento. A Conjuração Baiana ela aconteceu em 1798 e ela talvez seja a que tenha reunido um grupo mais eclético na sua composição, porque tinham padres, tinham profissionais liberais, como médicos e advogados, tinham intelectuais, membros da elite, mas o seu grande corpo era composto por pessoas das classes populares, como soldados, ex-escravos, sapateiros e alfaiates. Tanto é que durante muito tempo, um outro nome para essa revolta foi a Revolta dos Alfaiates. E por que Salvador vai ser palco dessa revolta? A coroa portuguesa, no ano de 1763, decide transferir a sua capital, que era em Salvador, para o Rio de Janeiro. Por que ela faz essa transferência? Como uma forma de controlar melhor o escoamento da zona mineira, do ouro, e também estabelecer um controle melhor. Ele traz para mais próximo da zona mineira a sua capital, o seu centro político. Gradativamente, Salvador acaba passando por crises econômicas e por um empobrecimento da população. Além disso, eles continuavam tendo que pagar vários impostos. Então, eles começam a ficar muito descontentes, não apenas com a perda desse controle político, mas com o excesso de pagamento de impostos, porque eles não tinham dinheiro para suprir essas necessidades. E, obviamente, isso vai favorecer a disseminação das ideias iluministas, principalmente porque existiam vários membros da maçonaria naquela região. E aí eles começam a dissipar essas ideias de liberdade, de igualdade. Então, aos poucos, em Salvador, essas ideias vão se espalhar por diversos grupos. Então, como eu falei, vai ter padre, vai ter médico, advogado, soldado, ex-escravos, todos eles participando de um movimento contra a dominação metropolitana. E obviamente que esse caráter extremamente transformador, em especial com relação ao fim da escravidão, essa aproximação com temas populares, vai gerar muito medo, principalmente nas elites, que denunciam seus líderes, que acabam, obviamente, presos, enforcados e esquartejados. Novamente, a dominação metropolitana, ela usa essas execuções como uma forma de exemplo, uma forma de impedir que outros movimentos acabassem acontecendo. Então, gente, esses movimentos eram maranhenses, paulistas, mineiros, baenses, são pessoas, grupos lutando contra o domínio metropolitano. Eles não tinham um caráter ainda de uma unidade, de uma luta por uma independência do Brasil. Mas eles vão ser muito importantes porque eles mostram que os colonos eles estavam prontos e desejavam resistir a essa dominação metropolitana. Então, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa série de vídeos. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até as próximas aulas.